Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, a partir do versículo 54. Quem já achou diz achei. A partir do 54 diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade. Expulsando quem? Estevão. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Não feche a sua Bíblia, continue com a sua Bíblia aberta, por favor. Irmãos queridos, eu gostaria de falar para você hoje sobre um personagem chamado Estevão. Quem aqui já ouviu falar de Estevão? Levanta a sua mão. Estevão. A Bíblia Sagrada diz que Estevão era nada mais, nada menos do que um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém. Houve necessidade de eleger diáconos ali na igreja de Jerusalém, para cuidar das necessidades da igreja. E a Bíblia Sagrada então que foram feitos as indicações, e a Bíblia diz que 7 homens foram escolhidos para exercerem o diaconato ali na igreja de Jerusalém. Eu vou citar para vocês cada um deles: Filipe, Prócoro, Nicanor, Pármenas, Nicolau, Timão. Não estou aqui enchendo a bolinha de ninguém, mas o camarada chamava Timão. E também existia um homem chamado Estevão. Irmãos, era um dos diáconos ali da igreja de Jerusalém. Irmãos, e a Bíblia Sagrada diz que Estevão era um homem cheio de fé. Estevão era um homem cheio de experiência com Deus. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão era um pregador da palavra, e através da vida de Estevão, muitos milagres aconteciam ali nos arredores da cidade de Jerusalém. Estevão orava pelas pessoas, e as pessoas eram curadas em nome de Jesus. E Estevão era um pregador, e ele pregava a verdade, e ele pregava contra a idolatria daquela época. Se você ler, por exemplo, aí Atos capítulo 7, capítulo 6, você vai ver que Estevão, ele não tinha medo, ele não tinha vergonha de pregar contra a idolatria. E por causa disso, a Bíblia Sagrada diz que Estevão, ele foi preso, ele foi levado perante o sinédrio daquela época, ele foi julgado. Alguém me perguntaria assim: mas pastor Josué, o que era esse tal de sinédrio? Irmãos, o sinédrio era o tribunal religioso que julgava questões religiosas naquela época. Era composto dos sumos sacerdotes. O sinédrio era composto dos anciãos, que eram os chefes da igreja da época, e existia também um presidente naquele sinédrio. O sinédrio, ele era composto de 71 membros,
Irmãos, e as questões religiosas muitas vezes eram trazidas até o tribunal religioso da época, e muitas vezes a pessoa era julgada ou era absolvida da sua condição, da sua questão. Mas com Estevão aconteceu algo muito triste, muito desagradável. Quando Estevão foi levado perante o Sinédrio, ou perante esses 71 membros do tribunal, a Bíblia Sagrada diz que Estevão, ele foi julgado à morte, ele foi condenado à morte, ele foi levado para uma praça pública, e ali então Estevão foi apedrejado até a morte. Irmãos, o sangue escorria pela sua cabeça, o sangue escorria pelo seu corpo, e quanto mais o sangue escorria, mais ainda eram lançadas pedras contra o corpo de Estevão. Chegou o momento, irmãos, que Estevão não aguentou mais, então ele olhou para o céu, ele entregou o seu espírito, e a Bíblia diz que ele adormeceu. E Estevão então, ele ficou conhecido como o primeiro mártir da igreja cristã na face da terra. Foi o primeiro homem que morreu por amor a Jesus, foi o primeiro mártir cristão. Irmãos amados, experiência maravilhosa, experiência, não é? Exemplo, poderia aqui dizer, exemplo de vida de um verdadeiro cristão, que foi condenado e chegou ao ponto até mesmo de morrer por amor a Cristo. Irmãos, ele não teve nada por mais precioso na sua vida do que ter Jesus no seu coração. Ele não teve nada por mais precioso na sua vida do que uma outra coisa qualquer, a não ser a sua experiência maravilhosa com Jesus. Ele não abriu mão da sua experiência com Jesus. Ele foi levado para a praça, foi apedrejado, ele morreu, mas a Bíblia diz que ele não negou a sua fé. Ele fez como Paulo, lá em 1 Timóteo, no finalzinho: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Irmãos, Estevão, foi isso que aconteceu. Ele combateu o bom combate, acabou a carreira, mas ele guardou a fé no seu coração. Irmãos, eu gostaria de falar rapidinho sobre este homem. Experiências de Estevão durante a tribulação. Estevão estava passando por uma tribulação muito grande. Ele estava preso, ele estava condenado. Irmãos, a situação de Estevão era uma situação terrível. E durante esse período, durante a tribulação, durante essa experiência terrível na sua vida, qual foi a sua atitude? Como ele se portou diante da tribulação? Irmãos, como foi que ele agiu diante da situação? Irmãos amados, a Bíblia Sagrada diz que durante a tribulação, a Bíblia diz que Estevão olhava para o céu. Repita comigo: olhava para o céu. Estevão olhava para o céu. Versículo de número 55 diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olha o que diz aqui, e fixando os olhos para o céu. Irmãos amados, foi isso que aconteceu. A Bíblia Sagrada diz que ele não apenas olhou, mas ele fixou os seus olhos no céu. Irmãos queridos, esse gesto nos fala de alguém que espera o recurso do céu, ou seja, o recurso que vem de Deus. Então, para que nós alcancemos a vitória, para que nós sejamos vitoriosos durante a tribulação, para que nós tenhamos a vitória durante o sofrimento, irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e precisamos estar olhando para o céu. Amém, irmãos? A Bíblia Sagrada diz assim: olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Durante a tribulação tem muita gente que olha para baixo.
Durante a tribulação, tem muita gente que olha para as ondas do mar, como Pedro fez. Durante a tribulação, tem muita gente que olha para alguma coisa que ele possa se segurar, alguma coisa que não lhe oferece segurança nenhuma. Durante a tribulação, tem muita gente que se apega aos seus amigos. Durante a tribulação, tem muita gente que se apega aos seus patuás. Durante a tribulação, tem muita gente que se apega, irmãos, à sua superstição. Durante a tribulação, tem muita gente que se apega às suas crenças carnais, mundanas e diabólicas. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Estevão, ele olhava para o céu, ele fixou os seus olhos para o céu, porque ele sabia que é de lá que vinha o socorro para a sua vida. Certa vez o salmista diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, irmãos, olha que experiência maravilhosa. Durante a tribulação, Estevão olhava para o céu. Irmãos, uma outra experiência de Estevão, durante a tribulação, ele viu a glória de Deus. A Bíblia diz que além de Estevão fixar os seus olhos para Jesus, para o céu, ele viu a glória de Deus. Olha o que diz ainda o 55: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, vírgula, viu a glória de Deus. Viu a glória de Deus. Irmãos, existiram outros homens na Bíblia que também viram a glória de Deus. Salomão, por exemplo, ele viu a glória de Deus quando ele consagrava o templo ao Senhor. A Bíblia diz que Salomão viu a glória de Deus. A Bíblia Sagrada também diz que Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor e sentiu a sua glória e ouviu um canto angelical. Isaías, ele viu a glória de Deus. E quando Isaías viu a glória de Deus, irmãos, ele teve uma conversão total e genuína e se tornou um profeta de Deus. Irmãos, tem muita gente hoje precisando ver a glória de Deus. Estevão, nessa experiência maravilhosa, ele também viu a glória de Deus. Muitas vezes, irmãos, a nossa mente é limitada e dificilmente nós podemos entender isso. Irmãos, a glória de Deus é esplêndida e sem medida, só o Espírito Santo pode nos revelar. É por isso, irmãos, que ninguém vê a glória de Deus mergulhada no pecado. Ninguém vê a glória de Deus xingando palavrão. Ninguém vê a glória de Deus enganando os outros. Ninguém vê a glória de Deus mergulhado no vício. Ninguém vê a glória de Deus fazendo coisas erradas. Se você, querido, quer ver a glória de Deus, liberte-se dessas coisas todas. Consagre a sua vida a Deus, e você então vai ver a glória de Deus, como Estevão viu naquela experiência. Você já teve uma experiência com o Senhor? Você já teve uma experiência marcante na presença de Deus? Estevão, quando estava passando pela tribulação, a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus. Deus, irmãos, Ele quer manifestar a sua glória aqui no nosso meio. Agora há pouco, quando nós estávamos cantando aí, Te Louvarei, irmãos, que hino maravilhoso, Te Louvarei. Irmãos, eu olhei no auditório, eu vi quanta gente chorando, enxugando as lágrimas. É um hino assim que realmente toca no coração da gente. E esse hino diz assim: Te louvarei. Eu não sei se você prestou atenção na letra. A letra diz assim: Te louvarei, não importam as circunstâncias. Você prestou atenção? Eu não vou orar, não vou jejuar, não vou ler a Bíblia, não vou na igreja, porque eu estou passando por um problema muito difícil, e eu estou passando por um problema muito sério. Eu acho que eu estou pensando até em pedir para o pastor Josué tirar o meu nome do hall de membros da igreja.
A tribulação está sendo tão grande na minha vida, que eu acho que eu estou pensando em me afastar da igreja. Não vou mais na igreja não. A luta está sendo muito grande. A luta está sendo muito difícil. Querido, não é assim que você vai sair dessa tribulação. Não é assim que você vai ser vencedor sobre essa tribulação. Se você quer ser vencedor, se você quer continuar firme na presença de Deus, e se você quer ver a glória de Deus na tribulação, como Estevão viu, então consagre mais ainda a sua vida. Na hora difícil, se apegue mais ainda a Deus, e eu tenho certeza que você será vitorioso em nome de Jesus. Pergunta para o irmão aí, irmão. Não escutei ninguém perguntar. Eu só vou continuar a pregação quando eu ouvir alguém perguntar. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, irmão. Ou irmã, né? Não vai chamar irmã de irmão aí também, né? Fala assim, irmão. Você já viu a glória de Deus? O que ele respondeu? Já, né? Aleluia por isso então. Glória a Deus. Se você não viu a glória de Deus, precisa ver. Irmãos, vamos continuar. Durante a tribulação, Estevão viu quem? Ele viu Jesus. Repita comigo: durante a tribulação, durante o apedrejamento, repita. Estevão viu Jesus. Versículo 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Está escrito aí com letra maiúscula. Que está em pé à mão direita de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Durante a tribulação, durante o apedrejamento, a Bíblia diz que Estevão viu a Jesus. Irmãos amados, eu gostaria de dizer uma coisa esplêndida para você neste momento. Gostaria de dizer assim algo maravilhoso para você neste momento. Quantos que querem ver a Jesus, mas estão deitados em sua confortável cama? Querem ver a Jesus, mas não estão fazendo nada para ver Jesus. Não estão fazendo nada para ver Jesus. Outros estão deitados confortavelmente e não participam de uma reunião de oração, não participam de um culto abençoado e cheio do Espírito Santo, e pior ainda, muitas vezes vivem, como nós poderíamos dizer aqui, comprometidos com o pecado. Muitas vezes estão na igreja, mas estão comprometidos com o pecado. Muitas vezes têm o nome na igreja, no hall de membros da igreja, mas estão comprometidos com o pecado. O pior é que muitos mentindo dizem ter tido uma visão de Jesus. Cuidado, irmão. Veja a vida de Estevão e a circunstância da sua experiência com Deus. Irmãos, ele viu a glória de Deus, ele viu a Jesus, porque ele era reto, ele consagrava a sua vida, ele tinha Jesus no coração e ele era um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui quer ver Jesus? Levanta a mão. Eu também quero. Então consagre a sua vida. Diga não ao pecado, diga não ao orgulho, diga não às perturbações da vida, diga não ao desânimo e se apegue a Jesus, e você vai ver Jesus. Busque a Jesus em oração, busque a Jesus em oração. Eu sempre digo, irmãos, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Então, se você quer ver Jesus, busque mais ainda em oração, e você vai ver Jesus.
se manifestando na sua vida. E em último lugar, a outra experiência de Estevão, ele perdoou os seus inimigos. Repita comigo: ele perdoou os seus inimigos. Olha para o irmão de novo, pergunta para ele se ele já perdoou os seus inimigos. Pergunta para ele ou para ela: irmã, você já perdoou o seu inimigo? Perdoou ou não? Olha, irmãos, isso aqui é sério, é muito sério, irmãos. Estevão estava ali sendo apedrejado, o sangue escorrendo sobre o seu rosto, o sangue escorrendo pelo seu corpo, mas mesmo assim, olha aqui a experiência de Estevão, versículo 60, olha aí na sua Bíblia, versículo 60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Aqui é Estevão, viu, irmãos? É Estevão. E pondo-se, eu vou acrescentar por minha conta, porque na Bíblia aí não tem. E pondo-se Estevão de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Você já pensou? Se coloque no lugar de Estevão. Imagina que é você que está ali tomando aquelas pedradas ali, escorrendo sangue pelo seu corpo todo, as pedras atingindo você, e você ainda olha para todo mundo que está apedrejando e diz assim: Pai, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, não lhes imputes este pecado. Não sabem o que fazem, foi Jesus que falou, né? Não lhes imputes este pecado. Irmãos, é difícil, não é? É ou não é? É difícil, mas é possível. É possível, a Bíblia diz que é possível. Tudo é possível ao que crê. Não é só cura de enfermidade, solução de problema, não. Perdoar também é possível ao que crê. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Quantas vezes nós não somos abençoados porque nós não perdoamos? Ou às vezes nós poderíamos ser muito mais abençoados ainda, mas nós não perdoamos. Então isso faz um bloqueio que não deixa a bênção chegar na nossa vida. Esses dias atrás estava faltando chuva, não estava? Nós ficamos quase um mês sem chuva, sim ou não? Quase um mês sem chuva. E eu estava ouvindo, irmãos, a reportagem na televisão, e a repórter disse que não estava chovendo nessa região nossa, porque tinha uma forte massa de ar quente aqui, que estava bloqueando a chegada da frente fria. Então a frente fria queria chegar aqui, mas a massa de ar quente não deixava, então não formava chuva. Quantas vezes, irmãos, a bênção de Deus, ela quer vir, mas a falta de perdão está bloqueando, e a bênção não consegue passar. A bênção não consegue furar esse bloqueio, e muitas vezes nós não somos abençoados. Irmãos, Estevão, ele perdoou os seus algozes, ele perdoou os seus inimigos. Irmãos amados, enquanto a Bíblia Sagrada diz, enquanto Jesus estava em pé, Estevão, ele se ajoelhou, Jesus em pé, e Estevão ajoelhado, pedindo perdão para os seus inimigos. Irmãos, que exemplo digno, maravilhoso. Quanta falta de perdão existe entre os irmãos, falta de perdão para o vizinho, falta de perdão para o empregado, falta de perdão para o patrão. Irmãos, quanta altivez, quanta exaltação. Como que nós queremos ver Jesus, contemplar os céus abertos, sentir a glória de Deus,
ser assistidos na hora da morte, vivendo muitas vezes uma vida de aparência e não perdoando os irmãos que estão ao nosso redor. Irmãos, perdão faz uma diferença muito grande na nossa vida. E foi, irmãos, desta maneira que Estevão partiu para estar com o Senhor. Versículo 59: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Irmãos, deixar a vida aqui assim vale a pena. Convicção de salvação, comunhão a toda prova. Estevão, cheio do Espírito Santo, sob zombarias, sob gritarias, sob críticas, golpeado pelas pedras, ele alcançou a vitória máxima que ele poderia alcançar na sua vida, que é a cidade celestial. Irmãos, o maior galardão nosso é nós entrarmos na cidade celestial.